1 Coríntios 11:17, para a glória de Deus. Quem encontrou o texto diz amém. Quem pode dar uma caroninha aí para seu irmão, para sua irmã, para ler junto com você, viu? Pode chegar perto aí, irmãos. Vamos ler. Quem puder ficar de pé, fique em reverência à palavra de Deus. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Olha só. Paulo dizendo nesta carta, primeira carta de Paulo, diz assim, ó: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Glória a Deus. Só até aí, irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por esta palavra, Deus. Senhor, garante a vitória, fala conosco, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Fica ligado aí, em nome de Jesus. É algo importantíssimo a palavra do Senhor, irmãos. Quando Paulo ele exorta aqui a igreja de Corinto, porque havia dissensões de irmãos, né, irmãos? E Paulo, além de falar acerca de como celebrar a Santa Ceia do Senhor, ele dizia algo que ele não tinha como sentir agradável ou louvar aqueles irmãos ali, porque ele falava: eu não tenho uma palavra agradável a vocês, porque vocês ajuntam não para melhor, mas sim para pior. Sabe por quê? Existia ali naquela igreja muitas coisas fora de ordem, irmão. E Paulo, por ser um homem de Deus preocupado, ele não estava ali presente, mas ele escrevia às igrejas, orientando, e ele escreveu ali, e ele falava com eles acerca de uma melhoria ali naquela igreja. Havia ali, irmãos, coisas difíceis acontecendo ali, mas no versículo 18 ele fala: mas antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. E no versículo 19 ele fala assim: e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Você já pensou? Se fosse tudo justo, não é? Então precisa ter, sim, em meio ao povo de Deus, tem muita pessoa que se assusta com certos acontecimentos, mas não é para assustar, irmãos. Como que manifesta uma pessoa sincera, uma pessoa fiel a Deus? Ele tem que se manifestar no meio dos infiéis. Se não tiverem fiéis, como vai manifestar um fiel? Como vai manifestar o poder de Deus? Como vai manifestar a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus? Então nós sabemos que ali acontecia isso, a ponto de Paulo precisar se preocupar com isso aí, irmãos. E ele falava algo importantíssimo acerca da ceia do Senhor. Não era simplesmente para comer, mas precisava estar em comunhão, em perfeita comunhão com Deus, em paz um para com o outro. Hoje muitas das vezes você vê pessoas de qualquer maneira participam da ceia do Senhor e não se arrependem, em contenda, falando mal um do outro. Isso tudo se encaixa aqui, irmãos. A igreja de Corinto estava assim,
tinha adultério, tinha prostituição, pessoas de cara virada um com o outro. E aí a Santa Ceia do Senhor é algo, irmãos, para nós refletir a nossa vida, como nós estamos diante de Deus, se nós realmente estamos aptos para herdar as mansões celestiais, que se nós não estamos preparados para participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus, como estaremos preparados para herdar a salvação? Agora, como deve estar, irmão? Sem nenhuma falha, nós devemos estar totalmente arrependidos. E se for preciso de nós reconciliar com alguém, que houve algo, irmãos, no nosso relacionamento com alguém, seja dentro da própria casa, com a nossa família, ou com alguém de fora, nós devemos, a Bíblia diz, se for possível, seguir a paz com todos. Seguir a paz com todos, mas tem muitas situações que entre os próprios irmãos que se diz seu corpo representar a igreja do Senhor, em muitos lugares não está havendo paz, irmãos. Existe aquela pessoa que muitas vezes participa da Santa Ceia temendo o pastor. O pastor, o que ele vai achar se eu não participar da Santa Ceia? A Bíblia diz que nós devemos temer aquele que tem poder de matar, e depois de matar ele tem condições de fazer mais alguma coisa. O que ele deve fazer? Ele tem poder de matar e lançar no fogo do inferno. Então nós não devemos temer o homem. O homem pode tirar a nossa vida, mas ele tirou o máximo, depois ele não tem como fazer mais nada. Mas o Deus que nós servimos, ele tem poder de permitir que nós perdemos a vida e logo após fazer algo com nós ainda, porque ele é sobre todas as coisas. A este nós devemos temer. Não adianta eu demonstrar aqui para os irmãos essa pessoa que eu estou aparentando ser aqui, mas fora daqui eu ser totalmente diferente, dar uma de cordeiro, de ovelha aqui, mas em casa, no meu trabalho, pela rua, eu ser um desastre, eu ser um escândalo no meio da sociedade. Então o crente ele é diferente, irmãos. O crente ele é a luz. Por isso que Paulo diz desta maneira. Hoje, muitas das vezes você vê pessoas cristãs enroladas com os negócios desta vida, né? Compra, não paga, enrola um ali, enrola outro ali, conta mentira para um, faz fofoca de um, fala mal de um, preocupa com a vida do cicrano, intermete na vida de um, na vida de outro, e esquece de olhar a sua própria vida. Então Paulo, ele orientava certo, irmãos. Se nós preocuparmos com a nossa vida, com a nossa falha, que nós temos todos os dias, nós vivemos uma vida de arrependimento diante de Deus. Aleluia, Jesus. Todos que preocupam mais, irmãos, com os outros, ele não vive. E nós devemos viver com o testemunho nosso, não com o testemunho dos outros. Tem pessoa que ele vive só de testemunhar a vida dos outros, e ele, como está com Deus, ele não recebe bênção, ele não toma posse de milagre. O palco, irmãos, principal para nós observar é a nossa vida. É a nossa vida diante de Deus, como nós estamos, porque nós estamos numa preparação aqui, o qual a todo momento nós devemos sentir preparado, mas com condições de se aperfeiçoar mais na presença de Deus.
Uns dizem assim: o homem tem que estar preparado, mas o homem nunca deve sentir que ele está totalmente preparado e pronto para subir com o Senhor. A cada dia ele tem que se aperfeiçoar mais na presença de Deus, melhorar mais na presença do Senhor, ter um compromisso a mais na presença do Senhor, deixar de ser chorão e saber que Jesus sofreu muito mais naquela cruz do Calvário por nós. Estou cansado, está doendo, estou gemendo, estou sendo pisado, estou sendo humilhado. Agora pare e pense o que Jesus passou por você, o que Jesus passou por nós, irmãos. A todo momento nós devemos glorificar a Deus, mesmo nos momentos de perca, de situações difíceis, irmãos. Porque a igreja, ela está aqui esperando um arrebatamento. Nós estamos aqui esperando o momento do arrebatamento, o momento da volta de Cristo. Isso nós estamos esperando. A qualquer momento pode voltar para um de nós individualmente, irmãos. Não tem a idade, não tem, irmãos. A qualquer momento Jesus pode voltar para um jovem, para uma criança, para um adolescente, para nós, irmãos, a qualquer momento. E nós, servos do Altíssimo e Soberano Deus, nós devemos estar voltados para o Senhor. Nós devemos estar voltados para o Senhor, esperando a qualquer momento nós partirmos. Glória a Deus. E muitas vezes a pessoa, ele deixa de observar isso, ele esquece, ele se liga nas coisas materiais e esquece que ele é tão frágil, que a nossa vida é como um vapor, a qualquer momento desaparecerá, irmãos. A qualquer momento, o vapor, você olha ali, você viu ele subiu ali naquela fornalha, naquela panela, você olhou, piscou o olho, você já não vê mais. A nossa vida é assim, irmãos, e daqui a pouco nós vamos ficar somente na história. Passou o fulano aqui, irmão, o que aconteceu com ele? Você não sabe, fulano? Ele já morreu, ele faleceu. E justamente para este momento, pelo menos em memória, nós devemos deixar alguém que diz assim: mas ali foi uma mulher que serviu a Deus, ali foi um homem que procurou a sua vida aqui dedicar a Deus, foi uma jovem que procurou dedicar a Deus, que procurou se colocar na presença de Deus. Pelo menos esse legado nós devemos deixar, irmãos, do verdadeiro adorador, porque diante disso aí nós somos reconhecidos pelo Senhor também como os benditos do Pai. Aleluia, Jesus. Para possuir a herança que o Senhor preparou para nós desde a fundação. Louvado seja Deus. Então assim nós somos justificados diante de Deus. Glória a Deus. Mas nós vamos ter o arrebatamento. Junto aqui com esta palavra, eu senti, irmão, de falar um pouquinho sobre o arrebatamento da igreja. O Senhor nos deu uma pequena alerta que nós devemos se preparar, examinar os nossos pecados. Mas na Bíblia nós encontramos detalhes importantes sobre como será o arrebatamento da igreja. Dependendo aí da interpretação, a diferença no entendimento acerca de como será esse momento do arrebatamento, irmãos. Mas veja só, nós devemos deixar toda a discussão de lado, que a Bíblia diz que o arrebatamento da igreja acontecerá repentinamente. Viu, irmãos? Isso aí significa que ele será secreto, nem mesmo que ele não será precedido por sinais específicos que a Bíblia claramente afirma que irão acontecer, como a proclamação do Evangelho em todo o mundo, a tribulação, a intensificação
de desastres naturais, guerra, peste, a grande apostasia, o surgimento do anticristo. Mateus 24, Marcos 13, 2 Tessalonicenses 2. Mesmo com todos os sinais aí, mas o Senhor não marcou o momento exato da igreja subir, do arrebatamento. A Bíblia fala que nem o Filho, nem os anjos, mas unicamente o Pai sabe a hora. Se nós formos pesquisar, são muitos e muitas profecias que fracassaram acerca do arrebatamento da igreja, porque o Senhor não deu este direito de nenhum homem saber o ano, a data. Ele apenas deixou os sinais, deixou um alerta. Quando multiplicasse muitos e muitos sinais, estava próximo. Mas você não pode falar que é este ano, que é o ano que vem, que é daqui 50 anos, que é daqui uns 5 anos, que é a semana que vem. Ele não nos deu este poder. Por isso que nós devemos estar preparados. Porque senão seria fácil, né, irmãos? Teriam pessoas que o tempero não ia ter feito o tempero acerca da palavra de Deus, porque alguém ia dizer assim: vai ser no ano 2025, então eu vou ficar tranquilo. E quando for no mês, eu me arrependo de tudo, né? Era muito fácil, né, irmãos? E não é fácil para nós alcançar a salvação, é com dificuldade. Agora você imagina se tem a data certa, o que ia acontecer nesse mundo, irmãos? A tragédia seria muito maior. Porque apenas com os rumores acerca do arrebatamento que está chegando, você já vê como que os incrédulos têm aprontado nesta terra. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Quando a Bíblia diz que o arrebatamento da igreja será repentino, ela está se referindo ao fato de que a volta de Jesus será como um relâmpago que sai do Oriente e vai ao Ocidente. Mateus 24, 27. Rápido, né, irmãos? Glória a Deus. Só que o arrebatamento da igreja, mesmo sem sabermos a data e a hora, para a igreja do Senhor não é surpresa, porque o verdadeiro cristão, ele espera a volta de Cristo. Aleluia, Jesus. Sabia que o verdadeiro cristão preparado com Deus, cheio do Espírito Santo, ele não teme a morte. Ele quer viver, todo mundo quer viver, né, irmãos? Quer ver o filho crescer, quer estar junto com a esposa, quer estar junto com o esposo, mas ele sabe que mesmo ele querendo viver, quando ele olhar lá em cima e falar assim: ó, chegou a senha de você, meu. Querendo ou não, o camarada tem que partir, né? Não é assim? Então não tem como nós temer, nós devemos estar preparados para este momento. Por mais que a pessoa tente adiar, aqueles que têm um poder requisitivo, gasta, mas não tem jeito. Chegou aquela numeração daquela senha, é hoje, está determinado. O gasto, a fazenda que investiu foi tudo em vão. Talvez tentaram até segurar em alguns aparelhos, mas chegou uma hora que nem no aparelho funcionou mais. Então por isso que nós devemos estar preparados com o Senhor, né, irmãos? E é por isso que o apóstolo Pedro escreve que o dia da volta do Senhor virá como ladrão, segundo Pedro 3,10, né?
Todavia é importante entender que os verdadeiros seguidores de Cristo não serão surpreendidos. Ou seja, o arrebatamento da igreja será repentino, mas só pegará de surpresa os incrédulos. Por isso, os que ele será repentino, mas ao mesmo tempo esperado pelos fiéis, que nós acabamos de falar, que é por ele, será repentino também. Louvado seja o nome do Senhor. Mas pelos fiéis será esperado. Porque nós, na realidade, se nós procurar servir a Deus, nós não só esperamos o arrebatamento da igreja, nós vivemos um dia acreditando que o nosso momento está chegando, né, irmãos? Nós vivemos hoje sabendo que o nosso momento está chegando, que o nosso momento pode ser daqui a pouco, não é surpresa para nós. Se nós começarmos sentindo que sempre tem que ter uma desculpa, nós começamos a sentir um arrandeiro no peito e de repente nós começamos a ver que estamos se acabando, mas nós estamos preparados, Senhor, se realmente chegou a minha hora, Senhor. Mas não é surpresa, eu estou preparado para aquele momento. Então, o homem que serve a Deus não é surpreendido, irmãos. Portanto, o arrebatamento da igreja será um momento de grande alegria para o salvo e de terrível pavor para os ímpios. Os incrédulos serão surpreendidos por uma repentina destruição que virá sobre eles. Louvado seja Deus. A Bíblia também, irmãos, ela diz que o arrebatamento da igreja será um evento visível e glorioso, e o nosso Senhor virá em grande poder e glória nas nuvens. Em Mateus, viu, irmãos? Em Mateus 24, 30, 26, 64, Marcos 13, 26, Lucas 21, 27, Atos 1, 11, Hebreus 9, 28 e Apocalipse 1, 7. É muito importante, irmãos, é muito importante nós estarmos preparados com Deus, nós estarmos voltados para o Senhor. O apóstolo Paulo escreve dizendo que o momento do arrebatamento da igreja será tão estrondoso e grandioso que dará a ordem com voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo descerá do céu. 1 Tessalonicenses 4, versículo 15 a 18, irmãos. Então, é de grande importância nós estarmos preparados para um grande arrebatamento, que muitas vezes falamos e não damos tanta importância. Mas é importante o homem estar preparado com Deus, o nosso Senhor. E eu quero te dizer que nesta noite o Senhor dá uma oportunidade muito grande para todos nós. Aleluia, Jesus. Examinar a nossa vida, irmãos, acerca de como estamos para encontrar com o Senhor nosso Deus. Acerca de como estamos para nós tomar posse diante de nosso Deus, irmãos, diante do Senhor, irmãos. Louvado seja Deus. Para nós tomarmos posse, irmãos, naquele grande dia, devemos estar preparados, examinando a nossa vida a cada momento, para que nós não venha ser surpreendido, mas nós venhamos saber que estamos abraçando o tão esperado, a volta de Cristo, que muitos ouviram dizer e não tiveram paciência de esperar, desanimaram, abandonaram tudo.
mas não abandona. Se você precisa fazer um conserto, um propósito, que faça com Deus, faça com o Senhor. É a oportunidade que o Senhor dá. Que Deus abençoe, irmãos.